¿Cómo podemos ser parte del cuerpo místico? Por medio de creer en el Señor Jesucristo y nacer de nuevo. San Juan 3:6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos que los hijos de Dios son los que creen en Él. Por eso Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo leemos en San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Filipenses nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muito bem, agradecemos a Deus pela presença de nosso irmão William Soto Santiago, e a mensagem que propusemos foi: damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Que Deus abençoe grandemente nosso irmão William. E deixo com vocês. Muito boa tarde, damas, jovens e adultos, trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e de seu programa correspondente a este tempo final. Quero enviar uma saudação ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, que se encontra lá na Guatemala, na igreja A Trombeta Final. Que Deus te abençoe, Miguel, e também a ti, reverendo Esteban Golon, e demais ministros aí reunidos, e todos os irmãos reunidos lá. Damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Para esta ocasião, vamos ler em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 14, onde nos diz São Paulo:
Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, um fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Damas, jovens, adultos, trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Assim como Deus, o Pai, operou através de Jesus Cristo, através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo opera através de sua igreja, que são os filhos e filhas de Deus. Portanto, assim como determinou ter um corpo físico chamado Jesus, o qual foi o templo humano de Deus, no qual Deus se manifestou e realizou a obra de redenção. Teve e tem Jesus Cristo, a igreja, através da qual se manifesta e realiza a obra para assim chamar e juntar seus escolhidos de era em era e assim realizar a colheita no tempo final, onde o dia de Pentecoste, que é a colheita lá,
aqui se tornará a colheita no ano de Pentecoste, que é o ano do jubileu. Lá começou a se recolher o fruto, continuou sendo recolhido, e em seguida tudo estará junto para este tempo final, no ano de Pentecoste. Portanto, haverá outro Pentecoste, onde os crentes receberão o corpo novo, corpo glorificado, jovem, igual ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. Lá no dia de Pentecostes, se recebeu o Espírito Santo, o qual tem sido recebido até o nosso tempo. Mas no ano de Pentecoste, se receberá o corpo físico, que é a redenção do corpo, a adoção como filhos e filhas de Deus, corpos criados por Deus, pelo qual são filhos e filhas de Deus. No nascimento, diríamos, no último dia, daqueles que morreram, surgir em corpos novos e eternos, e os que vivemos ser transformados a pessoas com corpos eternos. Mas já a nossa alma é eterna, e o nosso espírito que recebemos, o Espírito de Deus, é eterno também. O que nos falta é o corpo físico que seja transformado de mortal a imortal, de corpo terreno a corpo celestial. E então toda a família de Deus será jovem para toda a eternidade. E a cabeça dessa família é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso irmão mais velho. Aí se cumpre a Escritura que diz: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. São aqueles que tinham que vir no tempo de Adão, se Adão e Eva não pecassem. Mas o que aparentemente foi um atraso, deu lugar a uma experiência em corpos mortais, corpos que passam por esta terra e em seguida terminam sua vida terrena. E o crente continua vivendo em seu corpo angelical, na sexta dimensão, a dimensão dos espíritos, a dimensão dos corpos teofânicos, onde tínhamos que ter vindo antes de vir em carne humana, mas tivemos que vir antes à Terra por causa do problema que houve na família lá, na família de Adão, com Eva. Mas estamos aqui para identificar nosso lugar no reino de Deus. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. É por isso que há milhões de crentes em Cristo, através do tempo, desde o dia de Pentecostes até aqui, que tem escutado a voz de Cristo através do Espírito Santo, através dos mensageiros que Ele enviou, dos ministros, dos pregadores de cada era, junto ao mensageiro de cada era, que tem levado a mensagem por diferentes lugares, e o grupo de cada era tem sido chamado e juntado na era que lhe corresponde. Mas a era mais importante é a nossa. E sabendo o que é a nossa era, se tivessem nos perguntado em que era você gostaria de viver na Terra, sabendo o que já sabemos,
diríamos a mesma coisa que dizemos atualmente. Eu escolheria este tempo. E com o povo como vocês, muito mais. Um povo ao qual Deus tem aberto as Escrituras e o entendimento para compreender coisas que em outras eras não era possível, porque não estava aberta a mensagem da era da pedra angular, não estava aberto em outras eras. A mensagem para cada era é aberta na era correspondente pelo Espírito Santo ao mensageiro e através do mensageiro o abre ao povo. Fora disso, não pode ser entendida a mensagem de uma era em outra era, exceto uma era que vem depois. Pode entender mais pela parte histórica do que foi a era passada. E os únicos que poderão entender tudo serão os do nosso tempo. Entender a história da igreja através das suas diferentes etapas, das suas diferentes eras. Cristo apresentou tudo isto em parábolas também, como o plantio do trigo, onde também o inimigo plantaria o joio, mostrando no capítulo 13 de São Mateus que o trigo são os filhos de Deus e quem semeia o trigo é o Filho do Homem, Cristo, e o campo é o mundo e o joio são os filhos do mal. O diz claro aqui na Escritura em São Mateus, capítulo 13. Versículo 24 em diante diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora, vejam aqui, Cristo identifica quem é o inimigo dele e o que foi a obra do inimigo de Cristo: semear joio. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família. Lembre que o pai de família é Jesus Cristo. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhes disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ou seja, que o joio
estará até a ceifa. No tempo da ceifa, é feita a separação, trigo para um lado e joio para o outro. E depois, trigo no reino de Deus e joio no fogo, com o que o semeou. O trigo com aquele que semeou o trigo, com Cristo, e o joio com o diabo que semeou, o diabo que será lançado no fogo também. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, isto é, até a colheita, até a festa da colheita. E a festa da colheita é no dia 50, o dia de Pentecostes. E, em seguida, aqui se repete o ano 50, o ano de Pentecoste, que é o ano do jubileu, e que corresponde à era de pedra angular, onde sobe o trigo a essa era em e para a colheita do último dia. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Então, colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. O trigo no celeiro de Deus, de Cristo, e o joio será recolhido para o fogo, será lançado na grande tribulação, onde haverá o choro e o ranger de dentes, como diz Malaquias. Capítulo 4. E aqui vem o dia ardiente, como um horno. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que acontecerá com o joio. Aqui o joio, ele a menciona como aqueles que cometem maldade. E quando fala do trigo, dos filhos de Deus, diz: mas para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, antes que venha a grande tribulação, a promessa é que Deus enviará Elias. Elias, em sua quarta manifestação para a sétima era da igreja, foi o reverendo William Branham. E Elias, com Moisés, para Israel, será outro profeta. Tão simples assim. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, que antes da destruição vem Elias para uma restauração. Elias para o cristianismo, para a igreja na sétima era, e depois Elias para os judeus na era de pedra angular. Vem com Moisés.
na vinda do Senhor, na vinda do Filho do Homem, como foi mostrado no Monte da Transfiguração, onde apareceram Jesus transfigurado diante de seus discípulos com Moisés e Elias, um de cada lado, falando sobre a ida de Jesus a Jerusalém para ser crucificado. Aí está o mistério da vinda do Senhor para o último dia, mostrado no Monte da Transfiguração. Porque é a promessa que Cristo fez. Disse: alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino, vindo com os seus anjos. Capítulo 16 de São Mateus. Versículo 27 em diante diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Aos obreiros do Senhor, em sua igreja, as recompensas serão bênçãos. E a maior, nossa transformação. Para o joio, a grande tribulação, onde o fogo vulcânico atômico e todo fogo queimará o joio. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns dos discípulos que estavam ali não iriam morrer até ver a vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos. E no capítulo 17, aí na continuação diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, o irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. Por que como o sol? Lemos que Malaquias disse: aqueles que temem meu nome, nascerá o sol da justiça, e nas suas asas trará salvação. A vinda do Senhor é como o sol. Lembrem que a lua representa a igreja e o sol representa Cristo. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias falando com Jesus sobre sua ida a Jerusalém. Em outro dos evangelhos encontrará que diz que estavam falando da sua ida ou partida a Jerusalém. E aí lhes está mostrando nessa visão a ordem da sua vinda. Porque no capítulo 24 também de São Mateus, versículo 27 diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente, a terra de Israel, o Oriente Médio. De onde veio a primeira vinda? Do Oriente Médio.
do leste. E se mostra até o ocidente. O ocidente é o continente americano. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Representando a vinda do Filho do Homem no relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E em seguida, no mesmo capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos, disse o reverendo William Branham, na página 458 e 459 do livro dos selos em espanhol, que estes anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias, e que os escolhidos são os 144.000 judeus ou hebreus, 12.000 de cada tribo. E encontramos que esses são os ministérios para chamar e juntar os hebreus no último dia, neste despertamento espiritual que haverá entre os judeus. Para os crentes em Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular será a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, como o relâmpago. O que é a vinda do Senhor à sua igreja será o que será a vinda das duas oliveiras a Israel. Tão simples assim. E isto é para o chamado ou recolhimento final. Portanto, haverá pessoas trabalhando na obra do Senhor, braço a braço, com esses ministérios do último dia prometidos para serem manifestados no meio da igreja, que é o templo espiritual de Cristo, e que é o povo do novo pacto, e depois o povo hebreu, povo do pacto antigo, que ainda tem 3 anos e meio que não se cumpriram, e Cristo os cumprirá neste tempo final. Porque as 70 semanas de Daniel, que são 490 anos, na metade da semana 70, ocorreu a morte de Cristo e, consequentemente, falta para a semana 70 3 anos para se completar esse trato de Deus com o povo hebreu. Eles estão esperando. Mas o que eles estão esperando, primeiro o recebe quem? O povo do novo pacto, neste tempo final. Se trabalha com 2 povos, mas com o que se trabalha principalmente é com o povo do novo pacto. E assim como Cristo disse, há muito trabalho no campo. A seara é muita e os obreiros são poucos. Orem
para que o pai de família envie mais obreiros, mais trabalhadores. Portanto, a cada dia se acrescentam mais obreiros, mais trabalhadores, crianças, jovens, pessoas adultas, anciãos, porque não há idade para trabalhar no reino de Deus. Ninguém se aposenta. Não há necessidade de se aposentar. Sempre há trabalho. Não importa a idade que a pessoa tenha. E é o único lugar onde o trabalho que fazem aqui na terra transcende para o reino de Deus, transcende para a eternidade e para receber a recompensa no reino de Deus. E vai recebê-la no reino de Deus quando estivermos transformados, para não gastá-la aqui. Mas certamente a investiríamos novamente, que é o melhor que a pessoa pode fazer para continuar armazenando tesouros no céu. Não ir para gastar na loja, mas trabalhar com isto na obra do Senhor. E assim se lhe multiplicará. Cristo disse: fazei tesouros onde? No céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, e nem ladrões roubam. Portanto, de era em era, Cristo teve na sua igreja uma equipe de trabalho que deu sua vida por Cristo e tem o seu tesouro armazenado no céu. Mas eu sempre digo, o tesouro, os maiores tesouros, o meu desejo é que sejam para vocês. Que nenhuma das eras tenham um tesouro maior do que o que vocês terão. E eu estarei com vocês também. Não se preocupem. E eu posso dizer que será o maior, porque a nossa era, a era de pedra angular, é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o lugar santíssimo, lá, no tabernáculo que Moisés fez, e no templo que Salomão fez, era de ouro puro, coberto de ouro, madeira coberta de ouro por dentro e por fora. Ou seja, era o lugar de mais valor, porque era o lugar do trono de Deus, onde estava a Arca do Pacto, com o propiciatório, que é a tampa da Arca do Pacto, que tem 2 querubins de ouro puro. A tampa do propiciatório, o propiciatório era de ouro puro também. A arca de madeira coberta de ouro. Fora daí, estava um altar que também era de ouro. Na parte de fora, diante da cortina do lugar santíssimo. Agora vejam como o lugar que representa a nossa era é o de maior valor. O ouro representa Deus. A presença de Deus estará em toda a sua plenitude, conforme a promessa divina, no cumprimento da vinda do Senhor, neste tempo final. E é aí onde será realizada a maior manifestação de Cristo no meio da sua igreja, em nível mundial. Impactará toda a humanidade.
é chamada essa manifestação a terceira etapa. E a terceira etapa, Deus nos deu uma amostra através do reverendo William Branham. Como funcionava? Que coisas fazia e é pela palavra falada. A palavra criadora sendo falada e as coisas sendo criadas. Pela palavra criadora de Deus. Essa é a espada de 2 fios que sai da boca do Senhor. E essa manifestação, chamada a terceira etapa pelo reverendo William Branham, ou pelo anjo, mencionando-a como terceira etapa ao reverendo William Branham, é uma manifestação plena de Deus, como nunca antes foi realizada na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Somente foi nos dada uma amostra através do reverendo William Branham. Ele disse, o que vocês viram em parte será manifestado em toda a sua plenitude. E essa terceira etapa será para a igreja noiva, para as virgens insensatas, honestas, e para os perdidos, para o mundo. Ou seja, que vai impactar toda a humanidade. E isso é que os judeus vão ver. E vão dizer, mas se isso é o que nós estávamos esperando. Mas ele vem pela sua igreja noiva para dar a fé, para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E Cristo, assim como falou no meio da sua igreja nas eras passadas, através de seu Espírito, através do mensageiro de cada era, ao qual veio a revelação da palavra, a mensagem. E ele deixou ser usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo falou através do mensageiro ao povo o que era para o povo e o que era para o mensageiro, que não podia falar, o reservou o mensageiro para si próprio. Sempre o mensageiro tem que saber mais do que o povo sabe. E tem que conhecer como Deus atua através dele. E ser reservado para que não o imitem. E não venham a lhe tirar o povo ou a tentar lhe criar problemas no meio do povo. Para este tempo final, Cristo estará falando à sua igreja desde a era correspondente a este tempo, que é a era de pedra angular. Já não estará falando como falou nas eras, através de uma mensagem. Terminava e depois vinha outra mensagem e outro mensageiro. Mas que falará através de um só, todos os 7 trovões, que é a voz de Cristo, o anjo forte, falando no meio da sua igreja, todo o mistério correspondente à era de pedra angular. A voz de Cristo, nesses 7 trovões, revelará o mistério de sua vinda à sua igreja neste tempo final. E isso nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como a revelação da primeira vinda de Cristo, que os discípulos receberam, lhes deu a fé para estarem no aposento alto, e no dia 50 receberam o Espírito Santo e obteram o novo nascimento. E a revelação que os trovões darão à sua igreja, o anjo forte dará à sua igreja. Lembrem que Cristo é o anjo forte no meio da sua igreja, falando consecutivamente. Não falando através de um mensageiro e depois através de outro, mas por um só. E o que nos falará
O anjo forte será o que nos dará a fé para ser transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Nos dará a revelação da sua segunda vinda à sua igreja, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E essa terceira etapa, onde nos dará a fé para ser transformados, vai se cumprir numa grande carpa catedral, como foi mostrado ao reverendo William Branham. E lhe disse, isso será a terceira etapa. Ele viu Cristo, o anjo forte, descendo a um lugar pequeno de madeira, um quartinho pequeno de madeira, e ali se manifestando. A mesma coluna de fogo que o acompanhava. Disse que subiu, disse que estava falando com alguém que estava mais acima dele. Lembrem que estamos passando a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era, mas subindo. Mais acima de São Paulo estava o segundo mensageiro. Mas acima do segundo mensageiro estava o terceiro mensageiro. Mas acima do terceiro mensageiro estava o quarto mensageiro. Mas acima do quarto mensageiro estava o quinto mensageiro. Mas acima do quinto, o sexto. Mas acima do sexto, o sétimo. Mas acima do sétimo, o mensageiro correspondente à era de pedra angular. A cada um deles, Cristo lhes falou. A coluna de fogo, a Shequina, a mensagem correspondente à era em que os enviou. E essa mensagem foi transmitida ao povo pela coluna de fogo através do mensageiro de cada era. Assim é para o nosso tempo, com sete vozes, as sete vozes dos sete trovões, falando consecutivamente a mensagem sétupla para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem sétupla de sete trovões que nos dará a revelação da sua vinda e, consequentemente, a fé para ser transformados no último dia. Como deu a fé aos discípulos, lá 120 que subiram ao aposento alto e estiveram até o dia de Pentecostes, no dia 50, e receberam o Espírito Santo e, consequentemente, receberam a adoção espiritual. O novo nascimento espiritual o receberam. A primeira parte da redenção. A segunda é a redenção do corpo, a qual estamos esperando. E é um privilégio grande saber que Deus usa pessoas para trabalhar na sua obra, em seu programa, de era em era, de dispensação em dispensação, porque o trato de Deus é com os seres humanos e a favor de seres humanos. E saber que o que fazemos para a obra do Senhor é Cristo operando através de nós, e que Ele recompensará a cada um segundo a sua obra, como diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, que o que fazemos tem recompensa no reino de Cristo, se o fizermos de todo o coração. São as riquezas que levamos, que serão transformadas em grandes bênçãos no reino de Deus. O que iremos herdar pelos trabalhos que tivermos feito, temos que fazer os trabalhos aqui, estando nestes corpos terrenos, trabalhando
como a equipe ou como parte da equipe de Jesus Cristo na sua igreja neste tempo final. Não trabalhando para uma era que já passou, porque eles já trabalharam com o mensageiro que lhes correspondeu. Trabalhando para a nossa era, que é a era de pedra angular, em todo o projeto que Cristo tem programado para realizar através de seres humanos. E quando sabemos desses projetos, dizemos presente. Estão os obreiros da colheita trabalhando na evangelização e em todos os demais trabalhos. Estão também aqueles que respaldam os projetos, todos fazendo cada um a parte para a qual Deus deu habilidades ou parte econômica para trabalhar. Algumas vezes se começa com pouquinho, Deus multiplica, porque a bênção de Deus é aqui e enriquece. E quando vem a ver, como conseguiu obter tantas bênçãos? Trabalhando na obra do Senhor. Porque o trabalhador é digno de seu salário no reino de Deus. Portanto, como membros da equipe de Deus para o último dia na era da pedra angular, em frente damas, jovens e adultos, trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Há muito trabalho. E depois que terminar tudo, e estivermos transformados, já não haverá mais trabalho para receber recompensas. As posições que ocuparemos no reino de Cristo, as trabalhamos aqui, estando nestes corpos terrenos. Portanto, conscientes da oportunidade que Deus nos deu, de todo o coração e com agradecimento, trabalhemos felizes no programa divino, como a equipe de Deus de Cristo para este tempo final, na era da pedra angular. Que Deus os abençoe e os guarde, e até amanhã, primeiro Deus, em que estaremos reunidos novamente. Deixo com vocês o reverendo Joel Lara na continuação. Muy bien, damos gracias a Dios.